melhor dia da nossa vida, porque nós temos o privilégio de estarmos reunidos na casa de Deus para glorificar o Teu nome. Vocês acabaram de ouvir o testemunho da nossa irmã, falando das coisas que Deus já fez na vida dela. Eu tenho certeza que Deus já fez na vida de cada um, mas só para afirmar mais ainda, não é o que nós vamos ministrar hoje, mas só para afirmar mais ainda o que ela está dizendo, não precisa abrir, eu vou ler para vocês, lá em Salmo 148, louvai ao Senhor desde o céu, louvai o Senhor nas alturas, louvai todos os anjos, louvai todos os seus exércitos, louvai o sol, a lua, louvai todas as estrelas luzentes, louvai os céus dos céus e as águas que estão sobre os céus, louvem o seu nome, o nome do Senhor, pois mandou o Logos, foram criados, e os confirmou para sempre, Ele lhes deu uma lei que não ultrapassarão. Louvai ao Senhor desde a terra, vós baleias e todos os abismos, fogo e saraiva, neve, vapores, vento tempestuosos, que executa a sua palavra, montes e todos os outreiros, árvores frutíferas e todos os cedros, as feras e todos os gados, répteis e aves voadoras, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, louvem ao Senhor. E o que nós estamos fazendo aqui hoje, o principal motivo, o principal mandamento é adorar ao Senhor, louvar ao Senhor. E nós vamos aproveitar tudo isso, esse momento, para também aprender mais da Tua palavra. Amém? Feche seus olhos, deixa eu orar por vocês. Senhor, eu quero te apresentar, Senhor, todas essas famílias aqui, saíram dos seus lares, Pai, para ouvir a Tua palavra, Pai. Não uma palavra de homem que eu possa ter, mas a palavra vinda do céu, que o Senhor já tem e já entregou na vida de cada um deles. Que o Senhor esteja presente mais ainda, que o Senhor venha nos quebrantar, Senhor, com a Tua verdade, com a Tua palavra, com aquilo que a Bíblia vai nos proporcionar nesta noite, para que possamos sair daqui, Senhor, saciados, cheio, transbordante da Tua verdadeira palavra, para a honra e glória do Seu nome. Amém? Pode se assentar, meus amados. Oh, glória a Deus. Quando eu digo que hoje é o nosso melhor dia, porque o ontem não vai voltar, e o amanhã eu não preciso estar ansioso para chegar, então eu vou viver o hoje, porque eu sei quem vive conosco, eu sei quem vive com você aí. Amém? Eu quero que vocês abram agora a palavra, lá em Efésios, no capítulo 6, Efésios capítulo 6, a partir do verso 12, nesse momento só no verso 12, a palavra diz assim: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Nós vamos continuar nesse capítulo, deixa ele aí aberto, mas presta atenção agora um pouco para cá, vira para cá, por favor. Existem algumas áreas da nossa vida que são muito atacadas pelo inimigo, e que a grande maioria, se não todos, quem não passou ainda pode passar. E eu elenquei aqui 8 áreas da nossa vida que é bastante atacada. João, obrigado. Que geralmente é muito atacada. E eu gostaria que você fizesse uma pequena reflexão para ver se uma dessas áreas você já sentiu um ataque dessa potestade que ele diz aqui do mundo espiritual contra você, contra a sua vida, ou você de repente está passando por isso. Mas o nosso foco não vai ser no problema, nosso foco vai ser na solução.
Mas para mim dar uma solução, eu preciso conhecer o problema. Se eu for guerrear, eu preciso saber com quem eu vou confrontar. Amém? E uma das principais, como eu disse para vocês, são 8 áreas que eu elenquei aqui para vocês, que o inimigo, essas hostes, elas gostam de atuar. Primeiro, é na nossa família. Se ele puder derrubar, principalmente, o cabeça da nossa família, a família fica desestruturada. E uma família desestruturada, uma família perdida, é fácil para ele manipular um ou outro e colocar um contra o outro. E a família se despedaça. Cada um vai para um lado. Cada um acha que pode fazer o que bem entender e muitas vezes esquece do bom senso, da razoabilidade, dos valores morais que a gente aprende desde criança. Então a família é um alvo, é um prato predileto que ele gosta de afetar, que ele gosta de bater em cima. A segunda dela é o matrimônio. Mas família não está no matrimônio? Agora eu estou sendo bem específico, matrimônio, casamento, relacionamento entre dois. Porque se ele conseguir tirar um da parceria conjugal, ele destrói toda a família que nós acabamos de falar. Daí o porquê que a gente precisa levar muito a sério isso e preservar a nossa família guiada e guardada pelo Espírito Santo. Uma terceira área é a área profissional. Você quer ver um homem desmotivado? Você quer ver um homem de cabeça baixa? Você quer ver um homem perdido? É quando ele está desempregado. Que muitas vezes ele tem que sair cedo para procurar serviço. Não deixou nada em casa. A família está passando necessidade, ele está buscando, e quando volta no final da tarde, volta sem nada. Ele vem, porque já plantaram na mente dele: eu sou um fracassado, eu não consigo nada, eu não posso nada. Aí ele entra para um estado de depressão, e só Deus sabe onde isso pode terminar. Uma outra área é a área ministerial, no qual muitos de nós aqui hoje vivemos, e ele gosta de atacar, colocando uma confusão, contenda, brigas, fofocas. Para quê? Para que um consiga degladiar contra o outro. Ele fazendo isso, ele enfraquece a igreja, ele enfraquece os membros de Cristo. Uma outra área é a área financeira. A gente tem sempre falado nisso. Toda semana, quando a gente ministra, principalmente dízimos e oferta, a gente fala sobre isso. Quando eu estou falando de um cidadão desempregado, de uma família onde tem pessoas desempregadas, já impactou diretamente no financeiro. E o financeiro não perdoa, porque, querendo ou não, as contas vão chegar e tem data para ser paga. E muitas vezes, se a gente não fizer isso, pode tomar a nossa casa, pode cortar a luz, pode cortar a água, pode tomar o automóvel, etc. Então ele também trabalha nessa área com força, para nos desestruturar. É bem verdade que muitas vezes a gente permite, fazendo dívidas a perder, de meses e meses para pagar, sendo que muitas vezes a gente não tem nem condições ainda. Mas se tem, eu vou economizar, e se eu puder, vou pagar à vista. E Deus pode te favorecer nisso. Uma outra área é uma área relacional. Aí eu estou falando mais de uma área social, você, no seu ambiente de escola, no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente social. Ele sempre vai colocar uma pedra para você escorregar. E quando isso acontecer, ele vai colocar pessoas contra você, para falar principalmente: mas você não é lá da igreja e está fazendo isso, ou está falando isso, ou está ensinando que não deve. Uma outra área é a área interna, eu comigo mesmo, no sentido de: eu estou sofrendo, eu estou sendo perseguido, eu estou passando por tantas situações e ninguém consegue enxergar isso.
E a pessoa, quando ela está se sentindo sozinha, as setas do demônio, como diz o Salmo, vão entrando, ou pelo menos vão tentar entrar na cabeça dessas pessoas, que se ela não estiver bem estruturada com capacete, ela vai sucumbir. Eu falei 7, mas tem mais uma, na área da saúde. Na área da saúde. Jó, com a permissão de Deus, foi lá, o diabo, com a permissão de Deus, foi lá e tocou na família de Jó. Tocou na saúde de Jó. Talvez você seja uma das pessoas que está passando por um desses 8 processos, eu não sei. Mas eu quero que você, junto comigo, na palavra, não no que eu acho, não no que eu penso, não de como eu vejo, mas do que a palavra fala para nós a respeito com quem nós estamos guerreando. Eu preciso conhecer esse outro lado que está guerreando, porque eu, querendo ou não, a guerra aí está. Você pode até não estar vendo, mas as setas inflamadas estão aí disponíveis a todo momento, a todo dia. Agora sim, abra comigo em Efésios no capítulo 6, a partir do verso 5. Vamos entender o que essa palavra vai nos dizer. Quem encontrou, dá um glória aí, por favor. Aleluia. Já foi mais animado, hein, pessoal? Quando fala de guerra, todo mundo já fica meio assim. Eu falei para vocês que nós vamos falar de problema, mas nós vamos falar de solução também. Glória a Deus. Olha só no verso 5 de Efésios 6, diz assim: quanto a vocês, servos, se referindo agora aos empregados, aos servos, obedecei ao vosso Senhor. Esse vosso Senhor está em minúsculo, tá? Então ele está falando de patrão aqui. Segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens. Nessa primeira parte, nós vamos continuar, mas olha só, nessa primeira parte que nós estamos fazendo referência, ele deixa claro para os servos que nós temos que obedecer. A irmã acabou de falar sobre promessas, sobre princípios, sobre valores, mas como ela alcançou isso? Porque o que ela aprendeu na infância, ela entendeu, ela obedeceu e depois, até hoje, colhendo os frutos, e o que ela aprendeu, ela está ensinando para a família dela, para que os que vêm pós ela, receba também da mesma porção, ou até mais. Então, a obediência é fundamental para sermos pessoas livres, servos do Senhor. Mas obedecer a quem? Primeiro, obedecer a palavra. Obedecer e estudar a palavra, o que a palavra nos fala. Mas, como eu sempre tenho dito aqui nesse altar, para saber e conhecer a palavra, nós temos que aprofundar na palavra, não apenas tão somente ler, mas ler e meditar no que ela está fazendo, no que ela está dizendo para nós. E nesse contexto, até onde nós lemos, está falando assim, obedeça como se fosse para Cristo, com todo o coração, e não para homens. O que ele está dizendo também aqui? Não adianta você ficar fazendo coisas para homens e deixar dois em segundo plano. Dentro da nossa realidade, não adianta você vir, quando nós temos os nossos eventos, é por causa do apóstolo, por causa da bispa, por causa do pastor, não. Quem é dono daqui é Jesus. Então tudo que nós formos fazer para Jesus, e Jesus saberá o que fazer. Se a honra, Jesus vai dar honra para a nossa liderança, amém, glória a Deus. Mas muitas pessoas só fazem, e alguns deles até com medo, né? Eu vou lá, quando fala, vou para a salinha do apóstolo, já até treme. Gente, nós temos que fazer para Deus, porque se não tivermos isso muito claro, nós estamos em vão,
fazendo as coisas aqui. Se eu limpo para Deus. Se eu pinto para Deus. Se eu glorifico para Deus. Se eu exalto ao Senhor. Então isso tem que ficar muito claro. Quem é dono dessa igreja é Jesus. E pronto. Então tudo que a partir de hoje você tiver um milésimo de percentual de dúvida, hoje você não tem mais. Porque a partir de hoje, tudo que você fizer, faça como se fosse para Deus. Está aqui na palavra. Amém? Olha só, no verso 8 diz assim: certos de que cada um, e aí vem de novo, eu vou pegar essa irmã como, Deus é muito bom, Deus liga as coisas, irmãos. Eu vou pegar de novo essa irmã como referência. O que ela falou está escrito no verso 8, olha só: certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, olha a mãe dela fazendo, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor. Pronto. Deus está dando uma promessa para mim e para você hoje. Tudo que você fizer de bom, a palavra está me garantindo, o Senhor vai te retribuir, porque Deus não fica devendo nada para ninguém. Então, se eu sou minimamente esperto, filho de Deus, inteligente, como filho de Deus, eu vou plantar coisas boas, como diz nós cuiabano, a ufa. Para quê? Para que a gente possa colher a ufa de coisas boas. Só que a colheita vem no tempo. A colheita vem no tempo. Eu fui levar meu pai lá em Jangada esses dias, eu vi um pé de manga lá, formoso, cheio de manguinha. Eu queria chupar, mas não era tempo. Mas em dezembro eu volto lá. Volto. Aí me aguenta, percebe? Mas o que Deus está falando nessa palavra é assim, não cesse de fazer as coisas boas, porque eu vou retribuir também na mesma proporção para você. Estou na palavra. Agora, se você não tem esse hábito, se você não tem esse costume, está na hora de você começar. Uma coisa que a gente tem muito falado aqui também, é tentado fazer-nos entender que muitas vezes nós mesmos reclamamos, numa das áreas da vida que eu falei para você que era a sétima, que é conosco mesmo, a gente não consegue ver por que a gente não está andando, por que as coisas não estão acontecendo. Mas muitas vezes não estão acontecendo porque nós não estamos plantando, como a palavra diz, porque nós não estamos fazendo as coisas boas, sendo que nós temos oportunidade. Mas precisa de recurso. Não, recurso talvez seja a última coisa. Talvez o que você precisa fazer é levar uma palavra para alguém que precisa, que isso tem muito mais valor do que um recurso. É claro que o recurso no segundo momento vai muito bem, glória a Deus por isso, mas o relacionamento, a palavra, e nós vamos falar muito sobre isso hoje, a palavra é fundamental, e ela alimenta mais do que o natural, porque o que você come daqui a pouco sacia, amanhã você vai estar com fome, mas a palavra, ela muda a história, como mudou a minha história, como mudou a minha vida. A palavra mudou a minha vida. Quem conheceu o meu passado sabe. E agora eu glorifico a Deus. Por quê? Porque eu nasci de novo, porque eu sou nova criatura, porque eu sou filho, e isso o inimigo não toma mais de mim. Amém? Glória a Deus. Olha só o que fala mais aqui no 9: e vós, senhores, agora ele está falando com os patrões daqui, com os empresários daqui, com o chefe, com o dono de uma rede de barbearia, né? Daquele jeito, daqui um pouco vai ter seu próprio negócio, coisa e tal. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vocês, está nos céus, e que para com Ele não há acepção de pessoas. E Deus está falando assim, eu trato todo mundo por igual. Se eu trato todo mundo por igual, que sou o Senhor, que sou Deus, que sou o Mestre, você tem que fazer a mesma coisa, no mínimo. Não faça acepção de pessoas. E aí é interessante que está vindo uma chuva do lado de Chapada hoje. Não sei se vai chegar aqui, mas está vindo. A chuva vem para todo mundo. A chuva vai bater
lá no Pedra 90, vai bater no centro, vai bater aqui em Vargem Grande, vai bater nos presídios, vai bater na sua casa. A chuva e o sol vêm para todo mundo, Deus não faz asepsia. Logo, nós não podemos fazer asepsia, não devemos fazer asepsia. Mas infelizmente, a nossa carne, ela milita tanto, que quando a gente vê, a gente já fez uma separação de grupos. Eu prefiro estar muito mais com aquelas pessoas, muito menos com aquelas outras. Misericórdia. Judas também andou com Jesus, e não foi Jesus que botou ele para correr, não, foi a própria consciência. Mas nós muitas vezes fazemos isso. Então não há como fazer acepção de pessoas. É claro que a palavra também fala, não se senta junto com os escarnecedores. Perfeito, eu vou entender, eu vou conhecer quem é esse grupo, eu não vou me deixar me levar. Mas fazer acepção de pessoas é complicado. Vamos para frente. No 10 fala assim: quanto ao mais, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ele fala do problema, mas ele fala da solução. Ele fala que as ciladas do diabo vão vir. E vamos ser sinceros, quem discerne no Espírito sabe do que eu estou falando. As tentações vêm todos os dias. As oportunidades da malandragem vêm todos os dias. A oportunidade de pecar vem todos os dias. Mas aqui a palavra está falando: fortalecei-vos, fortalecei-vos, seja forte. E você só vai conseguir ter essa força se você se manter na palavra. Nós, infelizmente, gostamos de complicar o evangelho. Nós colocamos dificuldade em tantas coisas, e a palavra é simples. A gente tem que viver o simples de Deus, mas viver do que é o complicado e não fazer nada, porque não tem complicado. Ele está falando aqui, fortaleça-se no Senhor. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor. Ele está falando para você, para de achar que você é o forte. Para de achar que você é o todo-poderoso. As guerras estão aí, mas para você vencer, fortaleça-se no Senhor. Ele está falando para você, eu vou te dar força, mas venha comigo, fica comigo. Olha o 11, ele fala para nós revestirmos de toda a armadura de Deus, para podermos ficar firmes contra esse lado do diabo. E aí ele vai no 12, que foi o primeiro que nós dissemos, porque ele está falando, porque a vossa luta não é contra o sangue ou a carne. Discorre todo esse verso 12, aí entra a luta que você está, aí entra a situação no que você se encontra, aí entra uma situação, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui de matrimonial, você e seu cônjuge, aí um já vira para o outro, fazendo cara feia, aí um fala mais com o outro, aí começa aquela situação. Quando isso acontecer, amados, quando o marido pisar no seu calo, o marido, quando ela te dá um beliscão, a guerra não é dela nem dele. Existe alguém no ar, na potestade, que está tramando contra o seu casamento, para fazer isso crescer, fermentar, azedar e virar um problema. Na verdade, essas 8 áreas que eu falei para vocês, são 8 áreas que ele atua como uma facilidade mais tensa para ele fazer as palhaçadas dele. E ele não dorme, e o tempo para ele também é infinito. Mas cabe a nós fortalecermos no Senhor. Então toda guerra dentro do teu trabalho, toda guerra dentro da tua casa, toda guerra dentro do teu ministério, toda guerra dentro de você mesmo, quando você tiver qualquer um desses problemas, vá para a palavra. Olha, essa guerra, é do encardido. É do encardido. E se é do encardido, é uma guerra espiritual, não adianta você querer lutar uma guerra que não seja espiritual com armas, tem que ser com armas espirituais. Mas
sabendo com quem você está, contra quem você está, e sabendo quem que está do seu lado, quem que é seu general de guerra. Aí a coisa começa a ficar interessante. Olha só, no verso 13, o que ele diz? Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau. Ele está falando, estou contigo, vamos junto, mas o dia mau vai vir. Pode ficar tranquilo, no dia que for a sua senha, o dia mau vai vir. Nós temos aqui do nosso meio um irmão, no qual um dia, o fato que aconteceu com ele, me desmoronou. Um irmão daqui, levou um tiro na face. Você pode imaginar a esposa dele, como é que ficou? Que também presenciou. Você pode imaginar o filho ali presenciando, uns bandidos que deram um tiro na cara do pai, como é que eles ficaram? Quando a informação chegou, a gente desestrutura, e o inimigo já lança uma palavra, vai morrer, não vai, e ele está vivo para a honra e glória do Senhor, ele está aqui no meio de vocês. Por quê? Porque Deus é fiel, e Deus cuida dos seus, da maneira dele. Às vezes a gente não entende, gente, não quero entender a cabeça de Deus não. Mas voltando lá no 13, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, pois de terdes vencido tudo, permanecerá inabaláveis. Quando ele diz aqui, por terdes vencido tudo, ele está dizendo o seguinte, ele já foi lá no futuro e voltou. Vai ter dia mau, vai ter tentações, o pecado vai querer te roubar da presença, mas ele diz, depois de ter vencido, ele está dizendo, olha o verbo, depois de ter vencido, você já venceu, você só ainda não entendeu, que essa guerra que você está passando, você já venceu, a palavra está falando isso, ou eu não estou entendendo o português, mas a palavra aqui, depois de ter vencido tudo, permaneça inabalável, o que ele está falando é, você já venceu, ele já entregou a vitória para você, mas, uma vez que você tem essa ciência e consciência, permaneça inabalável, permaneça na fé, permaneça em Jesus, permaneça na rocha, porque outros poderão vir, e provavelmente virão, mas agora você sabe quem está lutando com você, e por você, mas não esqueça disso, ele disse, eu já venci para você, e é por isso que toda vez que eu vou falar a palavra que eu vou dizer agora, ou a frase que eu vou dizer agora, eu lembro do meu irmão Eliseu. Está consumado, Eliseu. Já está consumado, eu nunca esqueci do teatro. Está consumado. Quando a gente entende isso, a gente começa a entender que Jesus já pagou todo o preço, que nem eu nem você poderíamos pagar. Está consumado. Você não faria o que Jesus fez, jamais. Passar pelo que Jesus passou, jamais. Para quê? Por causa dos seus pecados. A gente na Bíblia, a gente fala com muita calma e educação, né? Por causa dos seus pecados, filhinho. No verbo é por causa da sua safadeza. Mas ele já pagou o preço, ele pagou todo o preço. Por isso nós somos livres. Livres para quê? Para agradecer, para reconhecer o que ele fez por cada um de nós. E agora eu posso cantar louvores, eu posso agradecer. Vai vir um dia mau, que venha, porque a palavra fala que eu já venci, porque eu estou firmado em Jesus, porque eu sei quem sou, porque eu sou filho, porque em Cristo eu sou o mais que vencedor. E se Deus é por nós, quem será contra nós? A vitória aí está. Amém? Lá no 14 diz assim, estar firmes, cingindo-vos com toda a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça. Que verdade, irmão? Que verdade? A verdade que ele está se referindo é a palavra. A verdade que ele está se referindo é a palavra. E a palavra é o verbo, e o verbo é Jesus. Mas para isso você tem que conhecer a palavra, viver a palavra. E você vai permanecer cada vez mais firmes, como essa couraça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Mantenha-se sempre preparado, que é a boa nova. Embaraçando sempre o escudo da fé. Mas qual fé? A fé é justamente o carro-chefe que você e eu precisamos
para ter uma vida em abundância com Cristo, em abundância com a palavra, linkada com a sua vontade. A fé, eu estava falando há pouco para uma irmã aqui, não é o que eu vejo, não é o que eu penso. Toda e qualquer situação, baseada nessa palavra, onde fala que Deus já nos entregou a vitória, eu só posso enxergar isso pela fé. E a fé me proporciona ir no futuro e trazer a vitória que aparentemente seria no futuro para o presente. E tomar posse disso. E tomar posse disso. E detalhe, a fé é a que agrada a Deus. E porque a fé, você depende exclusivamente de Deus. Porque você não consegue ir lá no futuro, mas pela fé, Ele permite que você vá e traga na sua consciência. Essa situação já está vencida em nome de Jesus. Porque a palavra diz, tudo que você pedir em meu nome ao Pai, Ele vai dar, quando você pede em nome de Jesus. E a fé vem para selar justamente isso, para garantir que isso vai acontecer. A fé é a certeza do que vai acontecer, mesmo você ainda não estando vendo, mesmo você ainda não está palpando, mas a fé, ela tem o poder de fazer o sobrenatural se materializar. Eu vou dar umas pausas de vez em quando, porque eu preciso contar alguns testemunhos, mas vai ser rápido, amém? Tem um casal aqui, tem uma família aqui, que vira e mexe, estava ali andando com o carrinho ali, indo para a igreja, sempre dando problema, e o carrinho parece que foi batizado no bar, que gostava de tomar um óleo, que não, misericórdia. Vai lá no estacionamento hoje, está lá um garboso branco lá, dourado, usado novo, para a honra e glória de Deus. Por quê? Porque ela usou a fé. Ela usou a fé. Glória a Deus pelo que eu tenho, mas esse já deu. Pela fé eu vou precisar de um novo, porque eu trabalho com eles. Então vai acontecer. Ela foi orando, e eles falaram para mim que estava orando. E acho que foi hoje mesmo. Foi lá, a bênção está aí. Feliz da vida. E os dois nem ri, só fica ali escondido. Eu vou falar para vocês, mas está aí, a fé se materializa. Eu estou dando um exemplo para isso, mas isso serve para as 8 áreas que a gente está falando. Funciona para a saúde? Funciona. Nós já tivemos aqui pessoas com câncer, foi totalmente curado. Por quê? Porque utilizou a fé se materializou no corpo dessa pessoa, 100% curado, glória a Deus. E se pode no câncer, pode em qualquer outra área de saúde, mas para isso eu tenho que invocar o nome de Jesus, e acreditar pela fé, que a minha cura já foi dada, porque isso também está na palavra lá em Isaías, Ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades, todas, Ele não falou só uma, só duas, só três, Ele falou todas as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Eu só posso entender isso pela fé, porque se não for pela fé, essa palavra não tem sentido. E se eu não for pela fé, eu estou indo contra o Evangelho, porque o Evangelho fala de fé nesse Cristo, num Cristo que a gente não vê. Eu nunca vi Cristo, mas pela fé, eu sei que pela pessoa do Espírito Santo, Ele habita em mim, assim como Ele habita em você. Logo, você tem um Deus dentro de você, que não é para qualquer um, mas para todos aqueles que levantaram suas mãos, aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador de sua vida. Quando isso ocorre, quando isso ocorreu com você, e se não ocorreu, me procura hoje que nós vamos fazer acontecer. Quando isso ocorre, o velho homem, a velha mulher deixa de existir, o novo homem vem, uma nova criatura vem, o novo filho vem, agora andando junto com o Espírito Santo. Você quer coisa melhor? Logo, eu não preciso ter mais a vida do meu passado. A vida do meu passado passou, não me faz falta nem me dá saudade. Eu prefiro que a palavra fala,
revestivos do novo. Eu prefiro o vinho novo, eu prefiro um odre novo, eu prefiro viver em novidades de vida todos os dias da minha vida. Por isso que hoje é o melhor dia da nossa vida, mas amanhã vai ser mais ainda, pela fé, eu creio em Deus, amém? No 16 diz assim, 17, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. De novo ele está falando da palavra de Deus. A palavra tem um vínculo extraordinário, e a palavra tem que estar, segundo esse versículo, tem que estar impregnado na sua mente. Por isso que Paulo diz também lá, transformai-vos a vossa mente, porque a vossa mente, a sua mente, a minha mente, é o lugar que vai ser o campo de batalha, o campo que o inimigo vai jogar setas, todo momento, todos os dias, de todas as formas, porque ele só precisa de uma brecha. Ele vai jogar 1000, mas ele precisa só de uma brecha, e se nessa brecha ele entrar, ele pode desestruturar toda a sua vida, ele pode inclusive matar você espiritualmente. Então a nossa mente tem que ser ocupada com o quê? Com a palavra. Ah, mas eu gosto de tantas coisas. Foi falado aqui, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e a palavra me proporciona isso. Gente, me desculpa, eu não posso falar para você o que você deve ou não ouvir ou assistir, mas olha, pegar todos os dias a Fazenda para ficar assistindo aqueles negócios lá, gente, sendo que nesse mesmo tempo, lá eu não sei se é 1 hora e meia, 2 horas, eu não sei, mas nesse mesmo tempo, quantos de louvores você poderia estar adorando ao Senhor? Quanto capítulo da Bíblia você poderia estar descobrindo que Deus está querendo falar com você, e depois você fala que não tem tempo? Eu estou falando essa palavra para mim também, tá? Não quero ser arrogante não, nem prepotente. Eu estou falando para mim isso também. Então, quanto a gente pode aproveitar mais, maximizar mais o nosso tempo, buscando a palavra, para que aquilo que a gente estiver plantando, nós vamos colher. E Deus quer falar conosco, meus irmãos. Só que a maioria das pessoas que a gente conversa, fala, mas Deus não fala comigo. Mas não fala como? Você busca pelo menos ler a palavra? Não. Então, falar como? Quer um microfone, um carro, falando para você, ô fulano, é isso? Não. Vai ler a palavra está aí para todo mundo. Num louvor, Deus fala com você. Numa reflexão, quando você dá abertura para Deus, Ele fala com você. Então não temos mais desculpa, meu irmão. Os dias são maus, os dias estão chegando, mas para aqueles que estão firmes na rocha, são inabaláveis, como a palavra diz. E Ele está se referindo a mim e a você, amém? Tomai também o capacete, nós falamos, com toda oração e súplica. Aqui ele está falando a solução, com toda oração e súplica, orando em todo tempo, no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança, súplica por todos os santos. A oração é o canal de conexão que você vai ter com o Pai. E aqui ele diz, claro, orando a todo tempo. Quer dizer que eu vou ficar 24 horas orando, não vou fazer mais nada? Não, meu irmão, faz o que você tem que fazer, mas o que você tem que fazer não impede de você estar ocupando a sua mente com orações, com adorações, com uma conversa plausível com o Senhor. Está cozinhando lá a carne seca com arroz, está lá falando com Deus. Está lavando uma roupa, está adorando ao Senhor. Está esfregando o fio lá, o João Gabriel, está adorando ao Senhor. Tudo você pode estar dirigindo o carro, põe alguma coisa que realmente vai fazer você crescer. Está trabalhando lá, na secretária executiva, lá no seu computador, coloca uns louvores suaves de adoração, de agradecimento preferencialmente, e vai adorar o Senhor. É isso que agrada o Senhor. Mas não, liga cadeia neles, abre o jornal, fulano matou cicrano. E detalhe, se eu for me pegar nessas informações, eu nem venho mais para Vargem Grande, porque eu trabalho com indicadores. Vargem Grande, numa proporção de população, comparado com a população de Cuiabá, é muito mais violenta. Como isso pode acontecer? E é.
Mas não é isso que vai me desanimar, não. Nós estamos aqui, eu e você, para sermos luz, para sermos sal, e é nós que vamos mudar essa realidade que hoje aí está. Como? Com o teu trabalho, com o teu comportamento, com o teu testemunho. Você faz parte do livro de Atos. A sua carta está sendo escrita. Como? Através do que você faz, através das coisas boas que você tem plantado, através das pessoas que têm ajudado, e tudo isso nós já falamos aqui hoje. Lá no 19 diz assim: e também por mim, para que me seja dada, isso Paulo falando, vou voltar no 18, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplicas por todos os santos. E também por mim, Paulo falando, por mim também, ore por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o ministério do Evangelho. Quando eu disse para você, a primeira parte lá, obediência, esse versículo está falando, Eliseu, para você e para todos nós temos uma responsabilidade diária, de orar, segundo a palavra de Paulo, por nossas lideranças. Aqui, Paulo sendo representado aqui, na nossa realidade, nosso Paulo, são esses dois. Nós temos a responsabilidade de cobri-los, eles de orações todos os dias, porque pode ter certeza, eles velam pelas nossas vidas todos os dias. E quando nós entendemos isso, mas de forma consciente, nós alteramos o mundo espiritual, para que eles sejam fortalecidos e se mantenham em pé, e firmes, e inabaláveis na palavra. Para quê? Para que, como diz a palavra, nós sermos os pintinhos, nós estamos embaixo das asas deles. Mas se nós não fizermos isso, mesmo a gente não fazendo, eu sei que eles fazem por nós, mas imagina, agora, uma reação em cadeia, seus filhos todos os dias indo lá na cama de você, papai e mamãe, papai, mamãe, deixa eu orar por vocês hoje, você ficaria feliz? Quem tem filhos aí sabe me responder isso. Os filhos batendo lá, papai, deixa eu orar essa noite, ele começar a fazer aquela oração, Jesus, abençoa meu pai, abençoa minha mãe, eles são tão legais comigo, uma oração de criança, eles me ajudam tanto, eles me ajudam na tarefa, Jesus, eles me deram mais um dia, um prato de comida, comprei até um sapato novo, não me falta nada, Jesus. Você imagina o coração de um pai? Eles são a representação espirituais dos nossos pais. Eu conheço eles há 17 anos, quase 17 anos. Eu sei que eles já passaram. Eu sei quem são eles. São pessoas que não erram e muito. E eu erro muito mais ainda. E todos nós somos passivos de passar por situações, mas não tira o mérito que eles aceitaram de conduzir uma igreja a um caminho maior, chamado Jesus Cristo, para nos levar todos juntos, como se estivesse num trem de ferro, para a glória de Deus, para que possamos, sem se perder nenhuma ovelha, para que possamos juntos estar no ambiente espiritual, na presença do Pai. Mas nós temos essa responsabilidade e essa obrigação, mas de forma consciente. Da mesma forma, esposa, ore pelos seus maridos. Maridos, orem, velem pelas suas esposas. Pais, velem pelos seus filhos. Talvez eles não tenham discernimento para orar por vocês ainda, mas lá na frente, quem vai cuidar de você, quando você já tiver mais, vai ser seus filhos. E glória a Deus por isso. Amém? Glória a Deus por isso. Eu quero finalizar com uma outra palavra, uma outra frase, que não está nesse texto, mas que é tão importante. Para você que está passando por um desses 8
por uma dessas, um dos problemas que você possa ter, numa dessas 8 áreas, talvez esteja a 9ª, talvez seja a 10ª área, eu não sei, mas Deus tem uma única frase para você nessa noite, não precisa abrir, ela está lá em Salmos, de número 46, olha só, Deus sendo prático no Evangelho, aquietai-vos e saber que eu sou Deus, só isso, aquieta o seu coração, qualquer área que você possa estar passando por essas guerras, agora você sabe com quem você está guerreando, mas você tem que sair daqui dessa noite, tendo a plena certeza de quem está guerreando com você, não é contra você, quem é contra você, você já sabe, mas é com você, e Ele está falando para você nessa noite, ei, quieta o seu coração, aquietai-vos e saber que eu sou o seu Deus, e Ele fala isso com bravura, com certeza e com segurança, porque se Deus não cuidar de você, ninguém vai fazer. Então esse é o melhor momento, irmão, para você entregar, se você não entregou ainda, entregar a sua vida a Cristo, e deixar Ele conduzir todas as áreas da sua vida, todas. Uma pessoa de sucesso, e eu não estou falando aqui de dinheiro, de finanças, sucesso é quando você é equilibrado em todas as áreas. Sucesso é quando você tem uma família abençoada. Sucesso é quando você tem, mesmo sendo poucos, amigos abençoados. Sucesso é você ter filhos abençoados. É ter um lugar para você trabalhar, quem é para trabalhar. Se não é o teu caso, é para cuidar do lar, que seja abençoado o seu lar. Sucesso é a aglutinação de todas isso. Mas isso só é possível se você estiver verdadeiramente enraizado na palavra que é Jesus, amém? Então aquietai o seu coração, ninguém vai apontar o dedo para você, baseado no que já aconteceu, a guerra não é sua, quando vier a guerra, não se esqueça, é o encardido, querendo acabar com a sua vida, mas a palavra mesmo, nós vimos isso, fala que Jesus já deu para você, a vitória, e eu não abro mão disso, quando eu falo, Salmo 23, que diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, a primícia dessa frase é, a sua presença não me faltará, porque realmente, se não faltar a presença, se você está com Deus, não vai te faltar nada, pode ter um perrengue ou outro, você vai passar e vai tirar de letra, não significa que o maná vai cair no seu colo, significa que Ele vai mandar pessoas, ou dar alternativas, para que o seu problema seja resolvido, amém? Glória a Deus. Se de todas essas palavras, uma puder ficar gravada no seu coração, e você que escolhe qual é de todas as que nós falamos, mas eu vou só repetir a última, aquietai-vos e sabei que eu sou o seu Deus, e Ele está velando por você, amém? Glória a Deus. Fica de pé, meu irmão, fique de pé.